Não é clichê, mas é de fato motivo de alegria estar essa noite com os irmãos, poder cultuar com os irmãos aqui esta noite, compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Trago uma saudação do meu pastor, pastor Bosco. Estou ladeado da minha esposa, a irmã Irama, que está ali. Tenho 2 filhos, Maria Cecília e Caléu. Nós deixamos com a avó, não é? E cá estamos agradecidos a Deus pela vida do pastor André, pela vida do pastor Moisés, amigos, que não tem como a gente não comentar sobre isso, mas de fato é a nova geração, não é? Essa nova geração chegando, e eu faço parte disso, né? Que eu sou novo também, amém? E é um motivo de alegria, irmão, estar com vocês. É o mês da família, e a igreja, irmãos, a igreja, ela é o remanescente nesse mundo vil, caótico e debruçado sobre o pecado. As boas coisas, as virtudes, elas vão sair da igreja, não é do mundo. O mundo jamais vai compactuar com o evangelho, porque o mundo não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é a restauração. O evangelho é a reconciliação. O evangelho é a salvação. O evangelho é o poder de Deus que ressuscita mortos, que vivifica a vida de homens caídos, pecadores. Então não espere que o mundo traga solução para a sua família. Não espere que filosofias vãs resolvam o conflito da sua família. O que vai resolver os conflitos da sua família, ou então lhe guardar disso, é a palavra de Deus, é na igreja. Amém? Diante dessa consideração, abra o livro de Jó. Esse texto em especial foi o texto que nós trabalhamos lá na igreja do Calvário, que falou muito ao nosso coração. E eu achei então por bem trazer esta noite para que a gente pudesse meditar sobre essa questão do conflito familiar e como nós podemos então traçar uma linha de raciocínio, de ideias baseadas nas Escrituras, para que a gente possa então ver essa questão do conflito familiar, mas trazendo então Cristo de fato, como é a proposta, para que possamos resolver e que possamos então pavimentar um caminho, uma estrada nas Escrituras para esse tipo, ou para qualquer conflito que possa existir. O texto do capítulo número 1, do verso 1 ao verso de número 5, diz assim: Jó 1, versículo 1 ao versículo 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois diziam: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. É corriqueiro os problemas familiares eclodirem. É o reflexo do pecado na humanidade. Maridos e esposas, perdidos em relação ao que ensinar aos seus filhos, não só pela palavra, mas pelo exemplo. Estão de sobremodo atingidos por essa lacuna.
E a gente pode então aferir alguns outros quadros piores. Famílias ditas evangélicas, em seu lar, existe um vazio daquilo que seria primordial, que é a palavra de Deus. E esse vazio da palavra de Deus na família dita evangélica, ela chega a ser até constrangedora. Mas eu reporto algo que ainda pode ser pior. Essa família que se diz evangélica, pensa que trouxe a palavra de Deus, mas quando você vai ver o conteúdo da palavra, é algo vazio, é algo sem vida, é algo deturpado. Em todos os lugares, pessoas descrentes e egoístas entram em todos os tipos de relação, com desejo de satisfazer a si mesma, de gratificar a sua própria carne, sem saber ou se preocupar com o que é requerido delas. Elas desejam a honra, o ganho, os prazeres, mas não quer o que Deus requer para elas. Só se preocupam com o que poderão obter e não com o que elas deverão ser ou fazer. Essa implacável, incansável, tenebrosa e animosidade concentrada no eu, marca indelevelmente e incontestável no homem, é uma marca infernal, é o fato principal, ou o fator principal, de levar as famílias ao fracasso. Essa é a razão, a principal dela, pela qual as pessoas mentem, se corrompem, enganam, quebram promessas. Essa busca desenfreada e até incentivada pelas chamadas igrejas neopentecostais do sucesso, é o que vem levando a igreja a perder o foco, o norte, a orientação certa na pessoa de Jesus Cristo. É o que leva muitos pais, deixarem os seus filhos a se desenvolverem pela própria sorte. E essa conotação do eu, do que as pessoas estão pensando e falando de mim, levam por outro lado também pais e mães a se preocupar se o filho quer ir ou não para a quadrilha, se o filho vai ou não vestir uma roupa de matuto, porque ele está preocupado não com o coração da criança, mas do que a igreja vai falar dele. Entendo que nós, como crentes, precisamos nos posicionar, amém? É necessário que a igreja exerça seu papel de cristão nessa sociedade doente, amém? Então a igreja precisa deixar de ser pragmática. Então ela precisa assumir a totalidade da revelação das Escrituras. É ela, a Bíblia, que exerce sobre nós a autoridade. É nela que encontramos o suficiente. E por isso a temos como regra de prática e fé. Há 500 anos a gente diz isso. É uma frase da Reforma. Então, o que estamos esperando para viver uma realidade espiritual, robusta, verdadeira, sincera? Eu não tenho dúvida, irmãos, que hoje muitas famílias vivem uma vida espiritual medíocre e fantasiosa.
Quantos estão à procura de gurus, mestres, que trazem uma palavra de conforto, que traz uma palavra com tipo uma terapia para estimular a sua autoestima que está baixa. E pasmem, irmãos, interessante é que quando há essa procura ela está baseada justamente nos seus desejos pecaminosos. E o apóstolo Paulo alertou isso quando escreve a carta ao pastor Timóteo, a sua segunda carta, no capítulo 4, verso 2 e 3, quando ele diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Portanto, irmãos, o amor à palavra, entendo eu, nessa restauração que precisamos da nossa família, ela precisa, a palavra, ser o motor primário. Convenço-me sempre disso, que o Espírito Santo, ele não age à parte das Escrituras. Porque a obra do Espírito Santo, na experiência pessoal, ela não está desvinculada das Escrituras. O Espírito não fala independentemente das Escrituras. A parte da Escritura, nós nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo Jesus. Então a Escritura Sagrada, a Bíblia, as sagradas letras, a palavra bíblica, que hoje a temos no celular, no tablet, no computador, na nuvem, online, é o teste da verdade e não a experiência espiritual. Portanto, irmãos, precisamos pensar sobre isso, fomentar isso na nossa família, na nossa igreja, aonde quer que você pise a planta dos seus pés. Como foi dito aqui, hoje nós vivemos uma sociedade caótica. E eu reitero que essa sociedade caótica, ela eclode lá do seu familiar. Hoje, os pais preferem mais o seu sucesso do que a educação dos seus filhos. E para isso, eles se lançam em jornadas de trabalho sem um devido tempo para os filhos. Por outro lado, nós temos pais inseguros, que ficam mendigando a atenção dos filhos. Muitos colocam na cabeça que os filhos só amam se estiverem abraçando, dando presente, ou mandando mensagem o tempo todo, todos os dias. Pais que deixam os filhos viverem a vida do jeito que a vida os levarem, pois não podem pensar, e você precisa concordar comigo isso. Tem pai, e a gente replica isso sem nem pensar. Eu não quero que meu filho viva o que você viveu, o que eu vivi. Mas se aquilo que eu vivi serviu para mim, para que eu tivesse resiliência nesse mundo, se aquilo que eu vivi serviu para me forjar, e eu vou negligenciar isso ao meu filho, não, ele tem que se frustrar também. Ele tem que passar pelo sofrimento. Provérbios 13, 24. Quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. E disciplinar não é pegar o menino e dar uma chicotada não, que isso aí é crime. Amém? O fato, irmãos, é que os pais que não ensinam os filhos baseado nas Escrituras, que a meu ver é o que deveria principiar a vida de todos no ensinamento, essa família ela vai estar fadada ao fracasso, ao caos. Por isso entendo que hoje à noite é uma noite de restaurar o altar do Senhor em cada um de nossos lares, e entendendo que assim teremos condições
de superar os conflitos. Porque se a gente restaura o altar do Senhor do nosso lar, eu entendo que traremos de volta todos os dias Cristo Jesus. E que Ele se fará morada no nosso lar. E eu entendo que isso, irmãos, é urgente, necessário e indispensável. E aí eu proponho, então, aprendermos com Jó, essa porção da palavra que nós lemos no início. Algumas lições interessantes e que precisam ser colocadas para o nosso viver. Penso, então, que a restauração do altar na nossa família passa por alguns aspectos já apresentados no que a gente lê. Mas lembre-se disso: integridade, retidão e temor ao Senhor. Esse era o caráter de Jó. E isso me ensina que mesmo em que esse mundo caótico diga ao contrário, e mesmo em que alguns irmãos pragmáticos, não, está dando certo, não mexe não. Mesmo diante dessas coisas, dessa pressão que a gente tem até mesmo nas redes sociais, eu entendo então que princípios bíblicos são inegociáveis, e se eu quero restaurar o lar, se quero restaurar o altar do Senhor no meu lar, e assim combater os conflitos, trazendo Cristo de volta para o meu lar, eu não posso negociar isso. Não posso negociar. Às vezes eu brinco, pelo fato de ser militar, e aqui tem alguns militares, eu já tenho uma cadeia especial, viu, pastor André? Eu não vou ficar no presídio não, eu vou ficar numa cadeia especial, tá certo? Porque é o que vai chegar. Está se aproximando. Está se aproximando, as acusações vão começar a vir. Vai deturpar. Preste atenção. Só um parênteses. Nas redes sociais, ontem e hoje foi o que mais aconteceu. Um ministro do STF, ele estava discursando em uma universidade americana, e quando eu digo ministro do STF, universidade, eu digo, rapaz, isso é coisa importante. Isso é coisa assim que a gente tem que, né? Aí ele profere uma mentira que todos nós sabemos que é mentira. Todos nós sabemos que é mentira. Ninguém ia promover voto no papel, para contagem no papel. Ninguém ia promover isso. Ninguém disse isso. Não existe na internet isso. Não tem órgãos oficiais dizendo isso. Ou o executivo ou o legislativo. Ninguém disse isso. Mas ele disse lá. Então, você percebe que nada que venha do mundo, de fato, é algo que a gente deve levar como uma verdade, e que a igreja precisa voltar de fato às Escrituras, porque é ela que pode restaurar o meu lar, a minha família. E que diante disso, se alguém que é dessa magnitude profere uma mentira, quanto mais o pobre do pastor aqui em Campina Grande, quando disser alguma coisa baseada nas Escrituras, não vai ser preso. Vai. E eu tenho até medo, que está sendo transmitido, eu já fico temeroso. Brincadeira. No livro de Jó, encontramos características bem específicas. E essas características específicas nos rodeiam. Eu vou dizer o que é. Baseado naquilo que eu já argumentei aqui, de que aquilo que o mundo diz sobre nós, necessariamente não é verdade. Aconteceu com Jó. Vocês sabem muito bem da história, que Deus faz uma prova com o próprio Satanás, porque Satanás o acusou, ou queria acusar Deus, de que Jó era fiel porque ele era abençoado. E aí Deus quis provar, não só para Jó, mas para nós, somos leitores hoje, e a igreja como um todo, de que não era isso, de que é possível ter uma pessoa fiel a Deus, independentemente das circunstâncias. Amém? Mas o que foi que os amigos fizeram de Jó? Os amigos fizeram aquilo que o mundo faz, acusar-nos. Nos acusa, é isso,
é aquilo, é por causa disso. Aqueles que não têm conhecimento bíblico nem do nosso problema, chegam para nós e vai dizer isso. Ah, ele está sofrendo isso porque fez isso. É cheio de juízes, a sociedade são juízes dizendo. E aí no capítulo 15, 17 e 20 a gente vê muito isso, os amigos de Jó acusando ele, acusaram Jó de pecado, frente ao que Jó estava passando. Mas o que nós descobrimos no texto de hoje, é que Jó era considerado um homem íntegro. Verso 1, olhe lá comigo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro. Do ponto de vista de um homem verdadeiro, é isso que a palavra aqui tem essa conotação, um homem verdadeiro, homem com hombridade, com masculinidade. É nesse teor, é alguém que tem caráter. Veja que ele não está dizendo assim, ele é íntegro porque ele é um religioso. Não, ele é íntegro porque a sua personalidade era tão intrínseca à divindade que ele se portava na sociedade como uma pessoa digna de toda confiança. Aquilo que Jó então dissesse, olha, eu vou comprar aqui esse boi, eu vou dar tanto. E aí podia confiar que ele ia comprar por aquilo, ele não ia dizer mais nada. E se ele vendesse alguma mercadoria ou algum animal, aquilo que ele dissesse daquele animal, poderia confiar porque estava certo. Ele era um homem íntegro. Eu passei 7 anos no campo, na cidade de São Vicente de Seridó, pastoreando lá. Certa vez eu tive uma experiência que me chamou a atenção, e toda vez que eu leio sobre essa questão de integridade, eu lembro disso. Eu fui, duas pessoas da igreja, né, que frequentavam a igreja, eles foram fazer uma negociata com uma ovelha, que lá chama borrega. E era uma ovelhazinha preta, não é? Ela não era adulta ainda, estava em desenvolvimento. E aí o comprador chegou, um irmão da igreja, para comprar do vendedor, que é um irmão da igreja. E aí o comprador disse, quanto é? Aí o cara disse, é 100. Aí ele disse, eu dou 90. Aí disse, não, ela está magrinha, mas eu não sei nem se está com verminose, não sei o que e tal. E ficava aquele jogo, eu parei assim, disse, rapaz, está errado. 2 crentes negociando, um não deveria enganar o outro. Então eu entendo que na perspectiva de homem, de íntegro, como está dizendo aqui de Jó, e não só íntegro, mas ele também era reto na perspectiva de justiça. Se você vai vender alguma coisa, se você vai vender um carro, o carro foi batido, o carro vai ter problema, diga! Eu não vou dizer nada que foi batido não, porque senão eu vou perder dinheiro. Perca! Não é admissível, irmão, diante das escrituras eu estou dizendo isso. Não é admissível que nós, como igreja, um remanescente, lembra que eu disse que nós somos remanescentes? Vamos fazer negócios da mesma forma que o mundo faz. Nós não somos do mundo, porque nós somos íntegros e retos. E ainda mais, essa forma íntegra de viver de Jó, lhe otorgou algumas coisas interessantes. Íntegro, reto, ele era uma pessoa então que temia o Senhor. Está precisando a igreja pensar sobre isso, meditar sobre isso, e de fato compreender o que é o temor ao Senhor. E aí, voltando para a ilustração dos 2 homens lá, se aquela ovelha estivesse com verminose, com baixo peso, com qualquer outra coisa, diga o preço, você não vai perder, porque você é íntegro, você é reto, e você é temente ao Senhor. Deus vai lhe recompensar pela sua honestidade, amém? Mas por que a igreja não está vivendo isso? Por que nós não estamos vivendo assim? O que é que está acontecendo conosco? E aí quando o caos é instalado na família, quando o conflito vem à família, quando os problemas
arrombam a nossa casa, o nosso lar, adentram sem pedir licença, nós estamos na igreja chorando, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Tende misericórdia. Então o que eu quero aqui, irmãos, fomentar com vocês, pensar sobre vocês, sobre essa questão de como nós podemos então restaurar esse altar do Senhor. Eu quero que você pense em primeiro lugar, traga as escrituras para a sua casa. Leve a Bíblia para a sua casa. Fale sobre ela na sua casa. Comporte-se como ela diz e descreve um crente dentro da sua casa. Amém, irmãos? Jó, ele tinha essas características de integridade, na perspectiva de um homem. Ele era um homem digno de fato, de toda confiança. Ele era reto com as suas coisas. O que ele fazia, de fato, era tudo correto, não tinha nada às escondidas. Eu estou pensando sobre o que o texto está me dizendo. Amém? Amém? É o que o texto me diz. E ele era uma pessoa que tinha uma espiritualidade elevada, porque ele temia ao Senhor. Então, me faz entender que Jó, então, ele tinha comprometimento com Deus. E o que relegou isso à vida dele? O que foi que ele, então, ganhou com isso? Em ser uma pessoa íntegra, em ser uma pessoa reta, em ser uma pessoa temente a Deus. Eu penso que a resposta está no versículo de número 2 e no versículo de número 3. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Verso 3, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e também muito numeroso pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Essa prosperidade na vida de Jó chamava a atenção, e por isso, alguns pensavam que Jó era fiel a Deus por ser bem sucedido. Com essa ideia se coloca em xeque, sabe o quê? O próprio caráter de Deus. Porque se eu diminuo Deus a pensar que Deus me abençoa, porque eu faço alguma coisa para barganhar com Ele, eu destruo o caráter de Deus. Eu relego a divindade a um ser humano, caído e pecaminoso. Mas Deus não é isso. Amém? Jó havia levantado um altar em sua vida, apenas para Deus. Ele não levantou o altar pelas suas riquezas. Ele não fez dos seus filhos os seus ídolos. Ele apenas levantou um altar para Deus. Quem era adorado era Deus. Quem era digno da sua vida era Deus. Independentemente da sua vida, independentemente do que ele tinha. E a resposta disso, dessa ideia, que a gente pode tirar daqui, é quando Satanás tirou tudo isso dele. E ele continuou fiel. Entende, irmãos? Amém? Você entende então porque de fato Jó havia levantado um altar na sua vida apenas para Deus? Então eu quero frisar nesta noite uma coisa importante para cada um de nós. É algo que é muito presente em algumas famílias e ausente em outras. Eu quero frisar o quanto é prejudicial para uma família retirar Cristo do seio dela. Isso vai desaguar, irmão, sabe em quê? Em desunião. Como eu já falei, em caos, em brigas. Eu penso, irmãos, a minha família, particularmente a mim e meus irmãos, talvez alguns aqui devam até me reconhecer ou conhecer. Eu sou irmão do pastor Josimar, que era pastor da segunda igreja, foi presidente do DEMEC, que participou dos projetos missionários e tal. Eu sou o mais novo de Josimar. E lá nós somos em 7, ou melhor, éramos em 7, um já faleceu. Mas aqui e acolá sempre aparecia e aparece alguns conflitos. Dentro da questão dessa personalidade, dentro dessa questão da opinião forte, né? Os homens são homens. E de vez em quando você está nessa desunião. E como é ruim isso? Como é ruim? Isso não é salutar.
E eu penso que evitar a desunião, evitar as brigas, evitar esse gênio forte, digamos assim, só evitaremos quando nós colocarmos o altar do Senhor de novo na nossa família, na nossa vida. Quando eu digo isso, eu não quero dizer assim, está vendo que você errou? A proposta não é essa. A proposta é daqui para frente. Deus, como é que eu vou fazer para restaurar? Amém? Eu não estou apontando aqui o que você falhou na sua vida. Eu estou querendo propor aqui essa restauração do altar. Para que é que eu vou fazer daqui para frente? Isso é o que interessa. O que passou, passou. O prejuízo. Eu não posso estar olhando para o meu pai e para a minha mãe e meus irmãos são assim por causa do papai e mamãe. Não, a ideia não é essa. A ideia é cada um de nós aqui, eu e você, e os que estão me ouvindo e vendo em casa. O que é que eu vou fazer daqui para frente, para restaurar o altar do Senhor e conseguir vencer os conflitos e colocar Cristo de novo na minha casa. Amém? Eu já tive a resposta lá em cima. Eu preciso começar a ser reto. Eu preciso começar a ser íntegro. E eu preciso ser temente ao Senhor. A vida de Jó impactou tanto os seus filhos, essa vida reta, íntegra e temente ao Senhor impactou tanto aos seus filhos, que o que desembocou na vida deles foi uma harmonia que chamou-nos a atenção quando a gente lê o texto, verso de número 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. No livro Lar, Família e Casamento, do Dr. Davi, quando ele comenta esse texto, ele diz assim: em primeiro lugar, seus filhos iam à casa uns dos outros, partilhavam a comida, provavelmente havia grandes festas com banquetes e havia noras, netos e alguns amigos. Segundo lugar, parece-me, baseado no costume, que eles combinavam em qual casa iria receber o encontro daquele dia e havia um rodízio. 3. E mesmo as meninas, que provavelmente também eram casadas, seus irmãos as convidavam com seus maridos e filhos para fazer parte da comunhão e das celebrações. E eu entendo que isso era o saldo que Jó tinha a partir do momento que ele entronizou Deus na sua vida e que ele trilhou a sua vida por meio da retidão, por meio da integridade e do temor ao Senhor. Está compreendendo, irmão? Amém? Isso desembocou na vida, isso teve um reflexo na vida dos seus filhos e das suas filhas. Isso teve um reflexo não só na vida dos seus filhos e das suas filhas, mas também teve um reflexo das famílias que fizeram agora parte da família de Jó, porque todos eram casados. Não só os meninos, mas também as meninas. Isso refletiu como um todo na sociedade. Entende por que a igreja é um remanescente? Entende por que você tem urgência em restaurar o altar do Senhor no seu lar? Amém? Verso 5. Decorrido o turno de dias de banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado com Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E eu entendo aqui que Jó ele atuava como um pastor da sua família, um sacerdote verdadeiro. Ele cuidava dos filhos, não só no caráter de cada um, na importância da união, na harmonia e comunhão entre eles, mas principalmente na espiritualidade de cada um. E certamente Jó se utilizava do chamado de Deus para exercer esse pastorado, esse sacerdócio dentro do seu lar. Quando a gente lê Deuteronômio 6, versos 6 e 7, está registrado assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos
e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Eu tive uma experiência bem recente. Foi ontem, a experiência. Minha filha completou 12 anos. Sai da infância, como diz, né, para a adolescência. Se bem que a cabeça dela já saiu da infância faz tempo. Que ela é uma pessoa bem parecida comigo. Eu entendo o gênio dela, a personalidade dela, porque ela parece muito comigo, nesse aspecto. Fisicamente também, ela é muito bonita. Então, irmãos, ontem foi a comemoração, ela quis comemorar o seu aniversário com as amigas que ela fez, na escola, na igreja, em uma congregação que a gente passou, e ela convidou então essas amigas. Ela mesma fez isso autonomamente, a gente não chamou. E lá, ela tinha comprado um jogo de luz, colocou lá e ficou brincando com as meninas, tal. Em um determinado momento, aí ela queria assim, ela disse, deixa a gente ficar aqui, aí ficou lá na garagem da minha sogra, tal, e brincou lá. Em um determinado momento, eu desci e disse assim, olha, eu vou partilhar um pouquinho da palavra, e vou orar e tal, tal. Ela ficou muito nervosa, porque tinha família, tal, aí Irama era a garçonete, e preocupado com quem chegava, com quem não chegava, e servia, aquela confusão de festa, não é? Que eu corro logo. E aí ela não entendeu a proposta, e ela ficou nervosa, ela pensava que eu ia reclamar com ela. Tudo bem, passou-se a festa, não teve oração, e não teve a ministração da palavra. Terminou a festa, eu chamei ela, sentei ela e disse, você teve sua festa, você estava com suas amigas, mas Jesus não estava nela. E ela olhou para mim assim, e veio todo aquele senso, graças a Deus por isso, aquele senso de culpa, de pecado, né? Porque de fato ela comemorou, mas Jesus não estava nessa comemoração, como eu posso dizer assim, pelo fato de ser falado a palavra e de ter orado com as amigas. Nisso eu reflito justamente do que o texto nos diz. Porque ela se comoveu, chorou, porque eu e a mãe dela, a gente faz justamente isso aqui. Eu muito mais na igreja por causa do, digamos, ativismo pastoral, mas minha esposa particularmente, porque todos os dias minha esposa inculca a mensagem no coração dela e no coração do meu menino. E eu pude observar dentro dessa falha gigantesca, e eu fiz questão de dizer a ela, não só a ela, mas a Irama, né? E também a mãe de Irama, a minha sogra, todo mundo ouvir do que tinha acontecido. E que aquilo ali era algo muito ruim. Entenderam, irmãos? Jó, ele tinha ciência que uma vez o coração de seus filhos estivesse convertido, o comportamento seguiria. Com isso, irmãos, existe uma necessidade hoje. Deus quer restaurar a sua família. E Ele quer começar restaurando o altar dele dentro da sua casa. É preciso que cada um de nós, homens e mulheres, responsáveis pelos seus lares, coloquem em ordem a casa. Preste atenção no que eu vou dizer. Não sejam complacentes com filhos e filhas, recebendo os namorados em casa, praticando fornicação na sua casa. Talvez isso possa até acontecer, porque você não tem como expulsá-los ou tirá-los da sua casa. Mas deixe claro que você não comunga com aquilo. Deixe bem claro que você não é favorável e que eles estão ofendendo a Deus e manchando a sua casa. Se você não consegue impedir aquilo, repreenda, ore a Deus para que haja conscientização do pecado e do respeito que eles devem ter dentro do seu lar, dentro da sua casa.
Somente quando Deus é o nosso amor maior, conseguimos amar e servir. Portanto, para superar os conflitos, restaure o altar do Senhor no seu lar. Todos nós precisamos construir um caminho de caráter. Todos nós precisamos frutificar em casa. Precisamos levar o selo de um bom caráter, autenticado pelos nossos filhos. Por isso, o respeito, a gentileza, a harmonia, responsabilidade, linguagem sadia, são elementos que ajudarão a capinar o caminho do caráter na sua vida. Quantos de nós queremos nossos filhos salvos na igreja? Mas como veremos eles salvos se a nossa vida não aparece Cristo? Já pensou como deve ser frustrante para um filho ver seu pai e sua mãe na igreja e o comportamento deles em casa ser absolutamente contrário ao que eles ouviram na igreja? Já viu aquela, não sei nem se essa história é verdadeira, ou se é uma anedota, que o filho do pastor, quer o pai da igreja e não o pai do lar. Paulo escrevendo a Tito, ele nos revela algo bem interessante para aplicarmos no nosso coração. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpia e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Veja, irmãos, a importância de sermos sóbrios, sensatos, de pautar a nossa vida em justiça, sendo justo em tudo, não procurando nossos interesses, e finalmente, sermos crentes que cultua, que ora, que tem uma vida dedicada ao Senhor, envolvidos na igreja, presente nos eventos, nos cultos. Isto é o que pinta o mais belo quadro da nossa vida espiritual. É a nossa vida piedosa. É os nossos joelhos dobrados. É a nossa dedicação na meditação e compreensão das Escrituras. Seja ela falada, lida, ouvida, enfim. A família está precisando do altar do Senhor. E eu tenho certeza que Deus está nos chamando à responsabilidade para colocar as coisas em ordem em casa. Vamos cultivar, irmãos, uma vida de oração intercessória pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos entes queridos. Vamos conduzi-los à palavra, mas, sobretudo, vamos nos apresentar como verdadeiros exemplos de integridade, de retidão e de temor ao Senhor. Portanto, irmãos, eu queria adotar um lema, que todo pai e toda mãe aqui, todo filho presente, possamos adotar esse lema que nós extraímos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. E se você quiser abrir e registrar isso para você, você pode fazer isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Diz assim: Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Amém, irmãos? Fiquemos de pé no nome de Jesus. Bondoso Deus, Santo, reconhecemos a Tua majestade, reconhecemos a Tua palavra,
como a tua vontade revelada para nós. Mas nós confessamos diante de ti também a nossa dificuldade de colocar em prática, Senhor. Mas eu entendo também, Senhor Deus, que na mesma palavra tu revelas que o agir é teu. Aleluia. Que o Senhor está assim trabalhando conosco, de forma sinérgica com o teu Espírito, para que possamos nos apresentar cada dia mais em santificação, como varão perfeito. Pai, no nome de Jesus, olha as mães que estão aqui agora, Senhor, que olham para os seus filhos, olham para o seu lar, e muitas das vezes, Senhor Deus, já orou dizendo assim, não tem jeito, não sei como fazer, mas eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está cuidando, e essa palavra que o Senhor trouxe esta noite para os nossos corações, é de fato, Senhor Deus, a demonstração da tua compaixão, da tua graça, do teu favor sobre nós, para que possamos sim, meu Pai, a partir de hoje, mais uma vez, restaurar o altar do Senhor no nosso lar, porque queremos, Senhor Deus, e podemos dizer aqui de viva voz, que Cristo seja o Rei do nosso lar, definitivamente. Definitivamente. Que tudo aquilo, Senhor Deus, que é prejudicial à nossa vida espiritual, seja extirpado, tirado do nosso lar, da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, guarda o teu povo. Guarda, Senhor Deus, a cada homem, mulher dessa igreja. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço isso. Em nome de Jesus. E abençoa cada um para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém. Pode